Escutem, o Hospital Monte Sinai de Nova York afirmou hoje que a Butanvac, anunciada pelo Instituto Butantan e o governo de São Paulo como 100% brasileira, teve a pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. E a correspondente da CNN em Nova York, a Heloísa Vilela, conversou então com o pesquisador do hospital que diz ter desenvolvido a tecnologia e traz para a gente então as informações. É a história da discórdia. O que está acontecendo, Heloísa? Conta. Olha, Monalisa, eu conversei com o Dr. Peter Palese, ele é o diretor de microbiologia do Instituto ICAN, da Escola de Medicina do Hospital Monte Sinai. E ele disse que a arquitetura científica dessa vacina foi toda criada aqui nos Estados Unidos e foi licenciada de graça para o Instituto Butantan. E por que o Instituto Butantan? Ele me disse que eles estavam procurando instituições que tivessem as condições técnicas, tecnológicas, capacidade, conhecimento para produzir essa vacina. Ele falou para mim, olha, isso não é pouca coisa não é qualquer organização, o instituto que pode fazer essa vacina. Então eles fizeram esse acordo com o Butantan e também, a exemplo do que fizeram com o Butantan, fizeram também com instituições na Tailândia e no Vietnã. Nesses outros dois países, inclusive, já começaram os testes de da fase 1, com cerca de 100 pessoas. E ninguém até agora teve efeitos adversos, não houve nenhum problema. Outra notícia importante que ele me deu nessa conversa foi que eles já estão, nesses dias agora, pesquisando mudanças possíveis na vacina, uma nova arquitetura para lidar especificamente com a variante brasileira e devem já ter um resultado nas próximas 2 ou 3 semanas, segundo ele me disse. Então, a vacina, ele reafirmou, será toda produzida no Brasil. O Brasil não vai precisar receber nenhum tipo de insumo, nenhum tipo de produto para fazer essa vacina. Ela será toda produzida no Brasil, mas a arquitetura científica, ele repetiu, foi feita aqui nos Estados Unidos, Monalisa. Muito obrigada, Heloísa. Chamar os nossos analistas, então, o Caio, a Renata e o Molica. Bom, Molica, arquitetura científica agora é a palavra da sexta-feira para ficar no nosso radar daqui para frente. E aí, do que você ouviu da Heloísa, o que vem pela frente? Pelo visto, vamos apurar melhor essa história, mas pelo visto a tecnologia dessa vacina não foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, e sim em Nova York. O Butantan há pouco soltou uma nota dizendo... Nós vamos trazer essa nota daqui a pouquinho. Eu vou ler a nota toda. Isso, eu vou daqui a pouquinho. Pois é. Mas é o tipo da coisa desnecessária, Talvez nessa entrevista de hoje não custava nada o governo dizer, olha, isso aqui é uma colaboração, a ideia da vacina veio efetivamente numa instituição externa e a gente foi escolhido aqui para desenvolvê-la aqui no Brasil. Enfim, é o tipo da omissão desnecessária, que acaba criando aí um constrangimento num dia que devia ser apenas de comemoração. Mona. Sim, eu quero ouvir a Renata e o Caio também. Caio, até para saber como é que isso bateu ali no governo e a Renata também, claro, com a apuração dela. O Molica levantou a bola, chegou então a nota para mim. Eu vou ler a nota do Instituto Butantan e aí com os elementos da nota também a gente volta a conversar. Bom, é isso então. Em nota, o Instituto Butantan esclarece que a produção da Butanvac é 100% nacional, conforme anunciado hoje de manhã, e que firmou parceria e tem a licença de uso e exploração de parte da tecnologia desenvolvida pelo Hospital de Monte Sinai para obter o vírus. A partir disso, o desenvolvimento da tecnologia é feito pelo Butantan. O Instituto ressaltou que a Butanvac é e será desenvolvida integralmente no Brasil e que o consórcio internacional tem um papel importantíssimo aí na concepção da tecnologia e no suporte técnico para o desenvolvimento do imunizante. Aqui no país, o desenvolvedor da vacina é o Instituto Butantan. Segundo o Instituto, portanto,
a vacina é brasileira e dos brasileiros. O Butantan afirma ainda que a reportagem publicada pela Folha de São Paulo, traz o comunicado não oficial de um pesquisador da instituição norte-americana e que a instituição não autorizou a divulgação de seu nome em comunicados oficiais, então, do Butantan sobre a vacina. Feito, então, o esclarecimento do Butantan em São Paulo. De novo, por favor, Molica, isso, Renata e Caio. Claro, tem elementos aí que eu quero também voltar a falar com o Molica e com a Renata, mas, Caio, deu tempo aí de saber de alguma repercussão que vem, então, do Palácio do Planalto, porque nós estamos destacando hoje, né, teve o anúncio, então, dessa vacina do Butantan e do governo de São Paulo, cedinho, 8 horas da manhã, ali no Instituto Butantan, e 5 horas depois, se eu não me engano, 5 horas e meia, aí o anúncio ali de supetão do governo com o aval do presidente Bolsonaro para a vacina, então, promissora, desenvolvida, então, ali em parceria com a USP também, essa sim, com o apoio do governo federal. Caio, conseguiu algo? Analisa, o que chega aqui no meu WhatsApp são informações aqui dizendo que, isso antes até, né, eu já estou até antes da gente reproduzir, mais ou menos às 8h30 da noite, aqui, há 40 minutos, eu recebi vários dados aqui de integrantes do governo federal dizendo o seguinte: vacina do Butantan é 100% tailandesa. Eu não vou entrar no mérito mesmo porque precisaria, assim como disse o Molica, uma cautela para analisar e para ver certinho o que aconteceu. Agora eu já bati também aqui no Palácio dos Bandeirantes, me dizendo que não procede porque a vacina é fabricada toda aqui. Não vai precisar de nada de fora. Então, como a gente havia previsto, a gente falou com o Dr. Gonzalo, a gente previu aqui, vai começar aí um start por um conflito ali de quem vai fazer a primeira vacina 100% brasileira. Eu não quero entrar no mérito, quem está certo, quem está errado, sem poder me debruçar mais. É importante cautela, principalmente a gente que não tem tanta intimidade assim com a biologia, mas já está vindo de Brasília e daqui de São Paulo, muita informação e contra-informação a respeito da Butanvac. Sim, estamos decantando, né, o que chegou. Então, conosco também, Lorival, no nosso Mosaico da Informação. Agora sim, estou com o time completo, mas, Renata, antes de falar com o Lorival, quero te perguntar uma ressalva aqui, voltando a ler, então, com mais atenção, a nota do Instituto Butantan. O Butantan afirma ainda que a reportagem publicada pela Folha traz o comunicado não oficial, essa parte me chamou a atenção, não oficial, de um pesquisador da instituição norte-americana e que a instituição não autorizou, então, a divulgação de seu nome em comunicados oficiais do Butantan sobre a nova vacina. Renata? Uma forma do Instituto Butantan dar alguma satisfação de por que já não agiu de forma completamente transparente. Mona, isso me remete a um outro episódio que muito se questionou a comunicação mesmo do Instituto Butantan sobre vacina, no caso era a Coronavac, quando a gente estava se debruçando sobre os dados de eficácia global, eficácia da vacina, ali também teve uma certa confusão até todo mundo entender do que se estava falando, questionamentos de por que o Butantan não divulgou todos os dados desde o início. Nesse momento me parece que é algo nesse sentido. Estou mais na linha do Molica também, porque de forma prática, assim, a quente, olhando, para a gente vai ser importante que essa vacina seja produzida aqui. Então, exatamente esse processo de como o Butantan chegou até ali, ele parece interessante a gente saber, é interessante questionar por que não houve toda a divulgação dos dados desde o início, mas o que me salta aos olhos o Butantan então garante que a produção será toda feita aqui, a gente acompanhar esse processo, porque a gente está falando da vacina brasileira, mas ainda precisa ver como os estudos vão caminhar. A gente ainda não tem essa vacina. A Anvisa, então, precisa autorizar, os estudos precisam andar, vamos ter todo o debate de novo de eficácia e entender se essa vacina funciona e como ela funciona. Então, nesse momento, eu acho que o que interessa mais é saber se ela funciona e se a gente vai ter mesmo essa autonomia, vai conseguir produzir ela inteiramente no Brasil, que é o que, de fato, vai interessar.
Sim, que todo o processo seja transparente, né? Tudo, tudo. Nenhuma pontinha faltando, porque isso é o que os brasileiros esperam e merecem, né? Eu quero falar com você também, Molica, mas me dá um instantinho aqui, porque preciso levantar a bola para o Lorival também, aí eu volto com você, Molica. Lorival, ainda aqui uma outra parte da nota que eu quero ressaltar com você, mas o Lorival é o nosso especialista também em vacina. Sabe tudo de vacina, acompanha tudo no Brasil e no mundo. Lorival, está dito aqui que o Butantan firmou, então, parceria e tem a licença de uso e exploração de parte, então, da tecnologia desenvolvida pelo Hospital Monte Sinai para obter o vírus. Mas, a partir disso, o desenvolvimento da tecnologia é feito totalmente pelo Butantan. Lorival. Analisa, quando a gente se refere à vacina da AstraZeneca, a gente cita também a Universidade de Oxford. Sim. Quando a gente se refere à vacina da Pfizer, a gente cita também o laboratório BioNTech. O BioNTech e a Oxford foram os desenvolvedores dessas respectivas vacinas, criaram a plataforma que faz com que essa substância crie no nosso organismo uma reação, uma defesa a esse vírus, que então nos imuniza. Isso não é um detalhe, é muito importante quem desenvolve a vacina. A vacina não foi desenvolvida no Brasil, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Ela vai ser testada no Brasil desde a fase 1, isso é ótimo, fase 2, fase 3, vai ser fabricada aqui, não vai precisar importar o IFA, excelente. Mas faltou transparência nesse anúncio, e a transparência é a base da credibilidade. Esse hospital Monte Sinai ofereceu de graça essa tecnologia porque considera que o Instituto Butantan tem uma grande reputação e o Brasil está numa situação muito grave. Então, o Instituto Butantan precisa cuidar bem dessa reputação, Dona Lisa. Sem dúvida, sem dúvida.